Sejam todos bem-vindos. Ontem tivemos o nosso Conecta, o culto de oração, e as reuniões de oração, como eu tenho falado, elas estão se intensificando, né? Cada dia que se passa, Deus nos conduz mais para orar. E Deus tem conduzido essa igreja a esse lugar de oração, porque na oração onde nós geramos todas as coisas que acontecem e se materializam na terra. Então, nós temos orado e buscado ao Senhor por tudo aquilo que nós queremos implantar como igreja e queremos implantar em Angola, na África. Estamos gerando um avivamento de jovens, estamos gerando um avivamento de casais para essa igreja. Amém, amados? E estamos gerando milagres, né? Os milagres têm sido provocados nas orações da igreja. E as coisas já estão começando a acontecer no nosso meio. E eu fico, assim, muito feliz, né, e agradecido ao Senhor, porque Ele nos colocou no prumo, né, na linha da oração. Era um desejo que a gente sempre tinha no nosso coração. Sabemos que nem todo mundo quer orar, né, como o pastor Fernando falou. E as pessoas, algumas têm dificuldade disso. Mas, irmãos, eu quero lhe dizer que o caminho da oração é um caminho sem volta, para todos nós. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Então, isso é um imperativo, é uma ordem, é um comando da parte de Deus. Isso não é um pedido, ore se você puder, ore se der vontade, ore se tiver com coragem. Não, orai sem cessar, orai estando bem ou mal, as coisas estando tudo certo ou estando tudo errado. Deus está nos chamando a um comando da parte de Deus para a oração, e eu quero incentivar e reforçar mais uma vez esse compromisso que nós temos como igreja com a oração. Amém, queridos? Na oração nós temos sustentado famílias, na oração nós temos sustentado os pastores, os líderes desse ministério, o apóstolo Itamar, a família dele. Nós temos orado uns pelos outros e temos nos fortalecido, né? Vencido guerras, literalmente. E estamos vindo de um mês, amados, de um mês muito tremendo nessa igreja. Esse mês de setembro foi um marco assim para o ministério, de um mover de Deus no nosso meio. Tivemos aqui o Worship Day, que foi uma coisa espetacular. Quem estava aqui no Worship Day? Levanta a mão. Aleluia. Foi realmente algo lindo, e eu sinto da parte de Deus que é mesmo uma condução do Espírito Santo, não é? Uma condução do Espírito Santo para levar a mim e a você, as famílias, a um lugar de oração, um lugar de compromisso com Deus, um lugar de intimidade, um lugar de gerar e de ficar com Deus por muito tempo, até que as nossas vidas sejam transformadas, até que o caráter de Cristo seja impresso no nosso coração, impresso nas nossas famílias, nos homens, nas mulheres dessa igreja, nas crianças dessa igreja. Por falar em criança, você que talvez nos visita aqui pela primeira vez, eu não sei se temos visitantes aqui hoje, eu quero dizer que nós não temos uma programação para entreter crianças durante o culto dos adultos. A igreja tem o culto das crianças. As crianças vêm para cultuar o Senhor e não para ficar passando tempo na igreja, para que os pais fiquem sentados aqui. Então, existe toda uma infraestrutura junto com Evelyn, que há de liderar com seu esposo Jair, essa família, a fazerem o culto das crianças. Então, é importante que você traga seu filho, né? Incentive, traga eles para o culto deles, né? É um culto nas dimensões da criança. É um culto na dimensão de compreensão das crianças. Não é como o nosso aqui dos adultos. Então, nós não nos reunimos e reunimos as crianças para entreter elas enquanto a hora passa aqui. Não é isso, tá, amados? Eles têm mesmo o culto deles, né? Com louvor, oração, adoração, momento da oferta, ensino da palavra. Exatamente aquilo que nós fazemos aqui, não é? É feito com as crianças também, tá bom? Então, incentive, traga uma criança. Nós sabemos que há uma força muito grande, não é, nas crianças. Quando as crianças se levantam, porque nós cremos que as crianças vão ser levantadas para orar por outros, para orar por adultos. Deus vai usar crianças, amém? Deus vai ungir crianças, ainda profetas, apóstolos ali. Deus tem um ministério poderoso com as crianças. Algo poderoso para acontecer na terra. E nós somos uma igreja comprometida com isso. Comprometida com o ministério infantil da igreja, tá? Era só para lembrar os irmãos que, às vezes, deixam a criança em casa, vem para o culto. Não faça isso, tá, meu irmão? Não faça isso. Traga seu filho para a igreja. Ah, pastor, meu filho não quer ir para a igreja.
quer ficar assistindo o YouTube. Até o dia que ele for sustentado por você, quem manda no seu filho é você. No dia que você não puder mais dar uma ordem ao seu filho para dizer para onde ele vai, você já não é mais pai dessa criança. Essa criança já pode sair de casa. Enquanto ela estiver na sua casa, comendo da comida que você põe dentro de casa, vestindo das roupas que você paga, do aluguel que você paga, no tempo que ela é sustentada por você, essa criança, quem manda nela é você, pai, você, mãe. Então, em nome de Jesus, no dia que seu filho disser, eu não quero ir para a igreja, você vai dizer, você vai sem querer mesmo. Você não vai porque você quer, você vai porque tem que ir, porque eu sou o pai, eu sou a mãe dessa família, nós somos as autoridades dessa casa, e você vai para a igreja sim. Pode vir com a cara feia, a cara grande, a cara... como que ele quiser, mas ele vai vir para a igreja. Amém, amados? Então, não esqueçam disso em nome de Jesus. Bom, hoje eu queria trazer uma palavra que Deus falou ao meu coração e tem falado, e essa palavra eu tenho amadurecido ela, eu já ministrei outras vezes em outros lugares também sobre ela, que é a saída de emergência. Eu não sei se... tá aí, né? Pronto. A saída de emergência é para baixo. Esse é o tema dessa ministração. Se você olhar para aquelas portas da igreja, tem uma saidinha ali, né, e uma setinha para baixo, não é isso? Se você entra dentro de um ônibus, geralmente você vê a placa lá, a saída é para baixo. Está dentro de um prédio, a saída é para baixo. Sempre a saída de emergência é para baixo, nunca para cima, né? Nunca para cima. Ou, melhor dizendo, eu nunca vi uma saída de emergência para cima. Eu só vejo saída de emergência para baixo, né? E para falar sobre essa porta de saída, pastor, qual é a emergência que eu tenho vivido? O que é que eu tenho passado na minha vida? Quais são as emergências? O que é que eu tenho que correr? Para onde eu tenho que correr? E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esse é o trecho da palavra do Senhor que nos conduz para um tema que muita gente não quer ouvir. Muitas pessoas não querem ouvir esse tema. E talvez vai dar comichão na cadeira aí onde você está sentado enquanto eu estou falando aqui. Porque é algo que incomoda. E se você sentir vontade de sair, correr aqui enquanto eu estou falando, em nome de Jesus, diga ao diabo que você não vai sair, que você vai ouvir até o final. Amém? Eu sei que é difícil até para os ouvidos ouvir isso. Porque falar de humildade em uma geração onde só olha para si mesmo, onde só pensa em si, onde tudo é ela, onde ela é o centro das atenções, onde aquela pessoa se torna o centro das atenções, é um discurso muito duro, muito difícil de se falar. Porque hoje em dia ninguém quer se humilhar mais. Ninguém quer mais pagar preço por absolutamente nada. As pessoas querem viver uma vida de exaltação a si próprio. As pessoas querem os elogios, e hoje vivemos num mundo, né, da tecnologia, das redes sociais, onde os elogios são imensos para qualquer coisa que você faça. Você põe uma foto bonita sua postada lá, tem um monte de gente a te elogiar. Uau, lindo, parabéns, né? Você está perfeito, você está perfeita, é isso aí. Nós alimentamos e insuflamos um ego no nosso coração, que alimenta um espírito chamado orgulho. E, amados, a queda de Lúcifer, quando era um anjo de adoração no trono, foi exatamente por orgulho. Diga, orgulho. O orgulho fez ruir um projeto, que inclusive era um projeto da parte de Deus. Mas o orgulho no coração fez ruir um grande projeto. E chegar na situação que nós estamos hoje por causa do orgulho no coração do homem. E esse orgulho, muitas vezes, é o orgulho que faz com que a gente não consiga pedir perdão, se humilhar. A humilhação é a contramão do orgulho. Se olharmos para Jesus, nós vamos ver o que Jesus fez na terra. Jesus é o nosso exemplo maior de humildade. Ele trilhou o caminho da renúncia, ele trilhou o caminho do perdão, ele trilhou o caminho da humilhação.
E nós não queremos o caminho da humilhação, queremos o caminho da exaltação. Queremos que o nosso nome esteja sendo exaltado nos portais de notícia, na boca das pessoas. Ah, mas fulano é conhecido, o seu nome está de geração em geração. Nós queremos que o nosso nome, a nossa imagem, e zelamos por ela, né? É incrível como nós zelamos pela imagem da nossa própria vida. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele acaba dando uma ordem de buscarmos o caminho da humilhação. Porque no caminho da humilhação é onde Deus vai ser exaltado. É onde Ele vai te exaltar. O caminho da humilhação é o caminho da renúncia, é o caminho da entrega, é o caminho da reconciliação, é o caminho de dar o rosto para receber uma tapa do outro lado, é o caminho de andar mais uma milha. O caminho da humilhação é o caminho que Jesus percorreu, que eu e você temos que percorrer. Então, o princípio da humildade continua sendo exatamente o mesmo. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Pastor, como que eu faço para ser uma pessoa humilde? A palavra do Senhor diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus é o mesmo, amados. Estamos a viver em um tempo na Terra onde o desenvolvimento humano, a ciência que tem estudado o homem, o ser humano, a mente do homem, tem colocado esse homem no centro das atenções. E tem posto o homem numa posição de que ele pode tudo o que ele quiser. De que tudo que ele idealizar, ele pode realizar. De tudo que ele pensar, ele pode executar. Que ele tem condições de fazer qualquer coisa. Mas o caminho bíblico para o princípio da humildade é exatamente o contrário. Eu não tenho nada se não venha do Senhor. Eu não sou nada se não for o Senhor. Eu não consigo realizar absolutamente nada se não for Deus a me sustentar e me dar condições de realizar. Esse é o caminho da humildade. E eu tenho muito cuidado com essa questão do desenvolvimento humano, que tem afastado os crentes de Deus, tem afastado os homens, as mulheres da dependência, do lugar, da humilhação perante o Senhor, porque já não queremos nos dobrar mais. Quando foi a última vez que você dobrou seus joelhos em rendição ao Senhor? Até dobrar joelhos é sinal de fraqueza, muitas vezes. Só que diante da Bíblia, dobrar os joelhos não é sinal de fraqueza. É sinal de submissão ao Senhor. Já não queremos mais dobrar o joelho para não dar imagem de que... E tem alguns aí, né, que fazem até a posição da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha precisa se dobrar diante do Senhor. Porque você de joelhos dobrados diante do Senhor, você vai sim tornar uma Mulher Maravilha. Mas é de joelhos. Amém, amados? É de joelhos, é perante o Senhor em humilhação. A porta de emergência para milhares de situações que podemos nos deparar ao longo da vida se chama humildade. Quer resolver conflito familiar? Pastor, eu tenho um problema na minha família sério. Quer resolver? Humilhe-se. Pastor, eu tenho um problema sério com as amizades. Eu não consigo construir amizade. Eu sempre tenho um problema com os amigos. O problema de você resolver com os seus amigos se chama humildade. Pastor, eu preciso resolver conflitos. Eu tenho muita dificuldade de sair de situações. Minha alma está destruída. Eu me aproximo das pessoas. Eu me infiro com as pessoas. As pessoas me ferem, eu firo elas também de volta. O caminho para você receber e resolver qualquer tipo de situação ou conflito se chama humildade. Às vezes você está diante de uma situação da pessoa está extremamente ignorante com você, extremamente, assim, querendo lhe agredir. Se você for humilde, você vai abrandar o furor daquela pessoa. O ódio, a ira, a raiva. Uma posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, em humildade. Nem que preciso seja que você peça perdão por uma coisa que você sabe que não fez.
Nem que você precise dizer, ok, me perdoe. Você sabe que nem errou. Mas só para você ter paz e resolver o conflito, você pede perdão. Você abre a boca e diz, me desculpe. Não foi essa a minha intenção. Eu errei. E quando você é humilde, você quebra todo tipo de artimanha do diabo. Você consegue destruir toda a cilada de Satanás que veio para acabar com aquele relacionamento. Seja de amizades, seja de marido e mulher, seja de noivo, seja o que for. O caminho da humildade é sempre o caminho da resolução plena. O caminho da humildade é sempre a porta de saída na emergência. Pastor, você já teve emergência no seu casamento? Muitas. Onde acende a luz e você diz, epa, se eu não resolver isso aqui, a coisa vai ficar complicada. Mas o caminho da resolução que eu apliquei na minha vida e que eu aplico todos os dias, é sempre o caminho da porta da humilhação. Ah, mas existe a doutrina hoje que ensina, não, você não pode se humilhar diante das pessoas. Isso é feio, pastor. Você pedir perdão. É feio você se humilhar. Um homem pedir desculpa a uma mulher, a uma esposa. Logo você que é o chefe da família, que manda em tudo, vai pedir perdão à mulher? Como? Essa é a doutrina satânica, que tem destruído os lares, que tem destruído as famílias. Amado, só existe uma porta para você correr na hora da emergência. Na hora que a coisa apertar, essa porta se chama humildade. Uma instrução para conter o fogo e resolver a emergência da sua vida. O orgulho, escute bem, o orgulho fecha a porta da graça. Enquanto a humildade, ela abre a porta do reino de Deus. Pode anotar isso aí. O orgulho fecha a porta da graça, da bênção. O orgulhoso, ele não tem acesso à bênção. O orgulhoso não consegue experimentar a bênção de ter um relacionamento saudável. Não consegue. É mais não, porque a própria porta se fecha na cara dele. O orgulhoso não consegue manter os relacionamentos na igreja, entre os irmãos, de forma saudável. Porque a porta da graça se fecha. Mas o humilde, ele tem acesso direto à bênção. O humilde, ele tem acesso direto à paz, à reconciliação. E não há coisa melhor, amados, do que ter um coração humilde e acessar essa riqueza que há no céu. A riqueza de ter na sua vida materializado as bênçãos de Deus. De ver Deus tocando na sua casa, tocando num filho. Quantos pais não se relacionam bem com os filhos? Não existe relacionamento entre pai e o filho. O filho desrespeita o pai. Chama o pai de nomes, palavras de ofensa com o pai. E vice-versa. E você não consegue sentar com o seu filho. Amados, há pais aqui que precisam pedir perdão aos filhos. Quando foi você que pai, a última vez que você pediu perdão a um filho seu? Por você ter errado, da vez que você foi ignorante com ele, você foi muito áspero. Temos tanto orgulho no nosso coração que não conseguimos nem um próprio filho de 5, 6, 7 anos, 8 anos, chamar o menino e dizer, meu filho, eu vacilei com você. Me desculpa, eu não devia ter te tratado dessa forma. Por causa do orgulho. Como pode um pai pedir perdão a um filho? É sempre o filho que pede perdão ao pai. É sempre o filho que faz as coisas erradas. É sempre os filhos que estão aprendendo em fase de aprendizado. Sempre eles que erram. Não! Você, pai e mãe, está errando diariamente e não está percebendo. E está perdendo o seu filho. Quando o pai e uma mãe brigam e discutem na frente de um filho, quem está errando aí? É o menino ou os pais e a mãe, o pai e a mãe? O pai e a mãe. E precisa sim se retratar diante dos filhos. Humildade abre a porta do reino na sua casa. A humildade abre a porta da restauração familiar. Abre a porta para o casamento ser um casamento próspero, lindo, maravilhoso. A humildade vai sempre quebrar as estruturas do diabo dentro da nossa casa, nos relacionamentos. Mas nós não queremos andar por eles. Nós não queremos andar pelo caminho da humildade. Quando, na verdade, ela deveria ser a bandeira principal de um cristão. A principal bandeira de um cristão, de um filho de Deus na terra, deveria ser
Humildade. Porque essa é uma das marcas mais fortes do caráter de Cristo Jesus. Sim ou não? É uma das características mais fortes do caráter de Jesus. Que viveu como um homem. Que teve sua vida normal como qualquer um aí. Ninguém sabe da história de Jesus entre os 15 e os 33 anos. Ninguém sabe o que Jesus fez, não está relatado na Bíblia. Mas certamente Jesus foi um judeu como qualquer outro. Como qualquer outro, viveu tranquilamente a vida dele. E quando você vai ver Jesus em seu ministério, olha para Jesus, olha para como Jesus tratava até mesmo aqueles que diziam poderosas calúnias contra ele. Jesus, você expulsa demônio, você expulsa demônios em nome do diabo, ao ponto de dizer o Filho de Deus, e ser tratado como um bandido, crucificado entre ladrões, gatunos, como se Jesus fosse um gatuno, e ainda assim, Jesus resolve conflitos até na cruz. Até quando estava na cruz, Jesus estava ali para resolver conflitos. A humildade de Jesus resolvia problemas de todas as ordens. Desde relacionamentos pessoais, relacionamentos de família, relacionamentos sociais. A humildade de Jesus alcançava todos os níveis da vida do ser humano. E tocava na vida das pessoas. Ah, pastor, mas Jesus é Jesus, né? E você? E eu? Quem nós somos, afinal de contas? Estamos aqui a cantar aleluia, glória a Deus, a buscar o Senhor. Estamos aqui a orar. Estamos aqui a dizer que fizemos uma aliança com Cristo. Entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos dele. Temos orado isso. Mas os nossos comportamentos não refletem o caráter de Jesus. Basta olhar como você trata seu irmão, como você trata sua irmã dentro de casa. Basta olhar como você trata um parente seu. Não é preciso olhar muito para ver que no nosso meio não existe a essência do caráter de Cristo. E eu estou falando, não é só aqui, eu estou falando da igreja de Jesus na terra. Não é com você exclusivamente. Basta olhar e ver os comportamentos dos irmãos que envergonham o Evangelho, envergonham a Jesus. Onde já se viu um crente que não tem humildade de pedir perdão ao outro. Onde já se viu não ter a humildade de dizer eu errei, eu falhei. Para que lado fica a saída de emergência? Muita gente está correndo de um lado para o outro, para cima, para baixo, procurando, sem saber onde é que fica essa porta de emergência. E enquanto você está perdido no meio da igreja, no meio dos relacionamentos, nos casamentos, há muita perdição, há muita destruição no nosso meio como igreja de Jesus na terra. Há muita gente perdida, à procura dessa porta e não acha, querendo resolver. Aí vai em um, vai em outro, vai em um, escuta o outro. 200 horas de pregação no YouTube para ver se resolve o problema. Procurando uma porta de saída enquanto o incêndio da destruição do orgulho toma conta do cenário. Às vezes, em meio às crises, conflitos, conseguimos calar a alma e ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você estiver numa crise bem braba mesmo, aquele problema sério que você está resolvendo, certo? Se você tiver coragem de dizer, Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz, nesse problema que eu estou aqui, porque eu sei que é difícil ouvir a Deus quando a gente está dentro de um problema, eu sei que é difícil. Eu sei que você está no meio de uma crise pesada, é difícil discernir a voz do Espírito Santo. Mas se você tiver a ousadia de pedir a Deus, sabe o que o Espírito Santo vai lhe dizer? A saída desse problema é render-se. Nunca é atacar. Sempre que você vai atacar alguém para resolver um problema, você vai pôr mais lenha na fogueira, mais fogo para incendiar e acabar destruindo tudo. A posição de ataque não é a posição de resolução. E também não é a porta de saída para resolver a situação. A posição de sair é render-se,
é humilhar-se, é se entregar, é se tornar como uma criança, é dar a face de novo. É para falar menos. Você começa a falar menos. Tem gente que tem orgulho porque fala muito. E Deus está te dizendo, fala menos, cala a boca, infeliz. Cala a boca. Fecha essa tua boca. Tá? O problema, no lugar de você se calar, você quer entrar no meio da conversa e problema, e abrir a boca. Às vezes Deus vai falar, fala menos, irmão. Meu filho, fale menos. Minha filha, fecha a sua boca. Sabe que o silêncio resolve muitos problemas, pastor Fernando? E o pastor Fernando ele é bem calmo assim, né? Vocês sabem, né? E eu já notei ele resolvendo problemas com silêncio. Que você procura cada posição do pastor, o pastor desapareceu, ele não dá nem nada. Tá rindo assim por quê, Jair? Você quer a solução? Você procurou o camarada, ele desapareceu. Às vezes o silêncio resolve muito mais do que você abrir a boca. E às vezes tem aqueles que não falam nada, que também tem que começar a falar, porque está errado também, é outro desequilíbrio, né? O Espírito Santo vai dizer a você, o caminho é você andar mais uma milha, é dar seu braço a torcer. Ninguém quer dar braço a torcer nos dias de hoje mais. Ninguém. Principalmente aquelas pessoas que são mais dominantes, que têm uma opinião muito forte, pastor Fernando. Esse tem mais dificuldade de dar o braço a torcer. Porque ele acha que a opinião dele é a opinião certa. Minha opinião é a minha e todo mundo tem que ver, me obedecer à minha opinião. A minha visão sobre isso é essa e vocês que se virem. A pessoa não para dizer, não, eu vou ouvir a opinião da Mara. Mara, fala também, eu quero, a minha opinião é essa, mas eu quero ouvir a tua opinião. O que é que tu achas sobre isso? O que é que tu achas, dona Enira, sobre isso? Para dar o braço a torcer, a humildade, sabe? Quando você quiser ser dono da verdade em uma situação, pare, olhe para o outro e diga, é assim dentro do casamento, do mesmo jeito. Às vezes a gente chega no casamento com tanta opinião própria, com tanta estrutura já montada dentro da nossa cabeça, e a gente quer impor a esposa a obedecer o que você pensa. Não, é do meu jeito, do jeito que papai me ensinou, mamãe me ensinou lá no sítio, lá na fazenda. É assim, eu fui criado assim, você vai ter que ser do meu jeito. Não. No casamento eu tenho que pegar todas as minhas opiniões, colocar na mesa e dizer, minha esposa, o que é que você acha? Eu fui criado assim. Mas o que é que você acha sobre isso? A humildade. A humildade abre a porta para a graça fluir, para a bênção de Deus fluir. E ali chega num consenso. O marido e mulher chegam em um consenso e não numa imposição. O caminho, a porta da emergência nos leva a dar o braço a torcer. É se dobrar diante de Jesus para que Ele apareça em nossa vida. Todas as vezes que você se humilha diante de uma circunstância difícil para resolver um conflito, Jesus aparece na sua vida. Todas as vezes. Pastor, eu estou com um problema lá trabalhista no meu funcionário, isso, aquilo, aqui, meu funcionário quer me colocar na justiça, está uma confusão do mundo, ele está querendo bater em mim. Chama ele na sala. No lugar de você resolver com orgulho, com altivez, com soberba, porque você, afinal de contas, é o chefe, você é quem tem poder financeiro, aquele funcionário não tem. No lugar de você resolver com arrogância, querer esmagar aquela pessoa, trate ela com humildade. Há muita coisa que não precisava ir até tribunal, que poderia ser resolvido com a humildade. Mas porque não há humildade, tem que chegar até o juiz para ele resolver. Não estamos manifestando o caráter de Jesus quando estamos dentro de um conflito. Somos tão donos de nós mesmos que nos empinamos, enchemos o peito assim, do gás venenoso do orgulho. Tem coisa pior no mundo. É quando você enche o seu peito de um gás venenoso que você acha que só você é certo. Só você é certa. Todo mundo está errado. E é incrível quando você entra nesse espírito, porque há um estágio na sua cabeça, nas suas emoções, que você não enxerga absolutamente mais nada
E aí é crítico. Porque o mundo inteiro está errado e você está certo. É aí onde você começa a definhar. Literalmente. É aí onde você começa a afundar. Primeiro porque você vai ficar sozinho. Sim ou não? Ou você gosta de se relacionar com uma pessoa assim? Nem dá para se aproximar. Nem dá. Porque aquela pessoa não deixa. O orgulho já tomou posse. Ela inflou tanto esse gás venenoso dentro da sua alma que as pessoas não podem mais chegar nem perto. E ela entra por um caminho de destruição, autodestruição. Ela começa a se autodestruir. Jesus foi exatamente o oposto. E eu acho que está faltando assim, sabe, a gente orar para que o Espírito Santo venha com uma agulha assim, ou com uma faca. Sabe aquela faca amolada? E rasgar essa bolha de orgulho do nosso coração, sabe? Rasgar esse... Eita Deus. Há pessoas que não têm nada na vida. Pobre. Mas estão inflados de um orgulho que você pensa que ele tem um rei na barriga. Porque o orgulho não tem nada a ver com a classe social. Ele pode alcançar o rico, como pode alcançar o miserável. Pode estar uma pessoa dormindo numa casa de chapa. E você chega para dar uma cesta básica àquela pessoa. Epa, não, eu não recebo. Não posso receber. Você não tem o que comer. Não. É constrangedor para mim. Eu já fui dar oferta a uma pessoa, a pessoa disse isso a mim. Não, de jeito nenhum que eu vou receber essa oferta. O camarada não tinha dinheiro nem para fazer a feira da semana. Lá no Brasil, não foi aqui não, lá no Brasil. Mas você não tem dinheiro nem para fazer a feira. Não. Ninguém pode nem me ver. Tem alguém aqui preocupado se alguém via ele recebendo aquela oferta. Um orgulho do coração absurdo. Essas não são as marcas de Jesus, do caráter de Jesus. O Espírito Santo nos mostra a porta de emergência. Sempre que nós precisamos ouvir vozes, né? Sentimentos, sugestões. Há pessoas que dizem, não é para baixo. Há pessoas que dizem a você, na saída não é para baixo, a saída é para cima. É para o lado, é para trás. Há vozes que dizem a você no seu juízo, muitas vezes, eu não vou pedir perdão a ele, porque foi ele que errou comigo. Ele que venha me pedir perdão. Mas foi aquela irmã do protocolo que agiu assim comigo. Ela que se retrate. Ela que vem atrás de mim para pedir perdão diante da igreja, de onde chama os pastores da igreja. Ela que vem, porque foi ela, eu não vou atrás dela. Estou falando com alguém aqui ou não? Eu não vou atrás de fulano. Eu não vou à procura da amizade de Fernando. Ele quiser que venha. Orgulho. Qual é o problema de eu dizer, Fernando, ei, queria ir na tua casa. Isabel, queria passar essa semana para a gente comer lá filé parmegiana. Qual a dificuldade que nós temos de nos oferecer para as amizades? Sabe qual é? É o orgulho. Porque o orgulho diz assim, não, eu vou esperar um convite formal de Isabel e de Gustavo para eu ir na casa deles. Não, eu mesmo vou chegar e vou dizer, irmão, eu estou querendo ir lá para a gente conversar, bater um papo. Porque o orgulhoso, ele se põe sempre na posição que as pessoas que precisam procurá-lo. É as pessoas que precisam da ajuda dele. É as pessoas que precisam do conselho dele. É as pessoas que precisam da amizade dele. É as pessoas que precisam de mim, porque, na final de contas, eu sou a verdade absoluta na terra. O Cristo encarnado. Bruno. E nós simplesmente não conseguimos viver a bênção nos relacionamentos. Não conseguimos viver. Não conseguimos, desse jeito não conseguimos. Quem menos quer se baixar é quem mais será baixado pelos próprios desdobramentos da vida. Quem menos quer sair pelaquela porta ali, de emergência, quem menos quer sair pelo lugar do perdão, da reconciliação,
essa pessoa é quem mais vai sofrer pelos próprios desmembramentos que a vida vai colocar. O próprio Deus cria. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus abate o soberbo. Deus trata o orgulhoso, irmão. É muito difícil a vida do orgulhoso, sério mesmo. Num caminho que não vale a pena. Porque você ter Deus fechando portas para você aqui, ó, pá. Você quer ir para um canto, Deus põe a mão, não vai. Você quer fazer uma coisa, não vai dar certo. Você quer, nada funciona na vida do orgulhoso. Ele não consegue progredir na vida, ele não consegue progredir. É aquele jovem que não consegue, assim, a vida dele é um caos, literalmente. Por causa do coração insuflado de orgulho. Se tem uma coisa que Deus abomina, é gente orgulhosa. Gente que não sabe pedir perdão. E eu tenho pedido a Deus muito isso, sabe? Nos cultos de oração aqui, eu me jogo no chão aqui, eu digo, meu Deus, arranca de mim essa mazela. Arranca do meu coração, não posso ser. Deus, me tira isso. Porque é a principal característica do caráter do diabo. É o orgulho. Principal, é o DNA dele, está escrito dentro daquele infeliz. Orgulho, 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 eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu sou inteligente, eu sou uma mulher inteligente, eu consigo desenvolver minhas coisas sozinho, eu não preciso do Marco, eu não preciso de ninguém, do Ricardo, eu vou sozinho. E vou provar a vocês que eu consigo. Ainda diz isso. Hã? E eu estou diante de Deus, o Espírito Santo me dizendo, humilhe-se. Você não consegue nada sem mim. Você pode até dar uns passinhos aí. E provar da bênção, sua bênção, que você não é a bênção de Deus. Irmão, existe uma diferença muito grande entre a bênção de Deus e a bênção que eu conquisto com as minhas próprias forças. Isso é uma diferença enorme de um canto para o outro. Você pode realizar coisas com o seu próprio braço. Sim, quem não consegue fazer isso? Mas isso não quer dizer que porque realizou, é porque manifestou a bênção de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não confunda. Aquilo que você consegue com o seu próprio braço, parabéns para os seus próprios braços, pela sua força. Mas eu estou falando de coisas que liberam a bênção de Deus, é diferente. A bênção do Senhor sobre alguém é diferente. Então, em nome de Jesus, o exite lá é para baixo. É para baixo. Pessoas que estão lutando há anos com falhas, com determinadas falhas no caráter e não conseguem vencer. Tem uma coisa que é difícil tratar, é caráter. O pastor está rindo aqui para mim porque ele está lidando com... ele está lidando mesmo assim e ele está se deparando. Uma das coisas mais difíceis do mundo é tratar caráter. Mas existem pessoas que estão a lutar com falhas no caráter há anos. E sabe por que ela não resolve? Por causa do orgulho. Porque ela não tem coragem, humildade de procurar ajuda e dizer, eu preciso de ajuda. Sabe por que muitas pessoas tiram a vida? Que elas chegam no nível da depressão, num nível tão profundo, mas tão profundo, que ela não consegue, primeiro, reconhecer, né, que ela tem um problema, que precisa de ajuda. Segundo, ela não consegue procurar ajuda. De chegar para você, pastor, e dizer, pastor, eu tenho esse problema. Eu reconheço que eu tenho esse problema. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Eu preciso de pessoas que entendem sobre isso para me ajudar a sair dessa situação. Mas como que o orgulhoso faz isso? Ele não faz isso, irmão. Não faz, nem a pau. Na verdade, ele não quer nem saber, ele não quer nem que digam que ele teve depressão. Não. Porque agora se tornou assim, né? As pessoas que tiveram depressão não querem jamais que você passou por isso. Não vejo Jesus escondendo as dificuldades, os desafios. A Bíblia diz que Jesus chorou. Sim ou não? A Bíblia diz que Jesus chegou numa profundidade de dor emocional, que sua pele, os poros da sua pele transpiraram sangue. E Jesus não escondeu de ninguém. Está escrito, até hoje nós sabemos dessa história. Nós queremos proteger as nossas debilidades, para que ninguém veja. Queremos esconder. Quanto mais você esconde, mais você definha, porque o caminho de você resolver essas debilidades é se humilhando. Não tem outro caminho, irmão, não tem outro. Pastor, eu estou com um problema sério.
Não consigo deixar a pornografia. Há homens casados que são pornográficos, que usam a pornografia diariamente, porque acham que pornografia é só para jovem, para adolescente. Não. Há homens que não se sentem satisfeitos com as suas esposas e estão entrando, e mulheres também, viu? Muitas mulheres. E há homens que estão há anos assim. E ele tenta resolver e não consegue. Tenta sozinho, tenta, faz uma semana, 3 dias, mas depois cai de novo. Porque pornografia, abrindo parênteses, é pecado, irmão. Toda vez que eu ou você se expõe a uma pornografia, nós estamos pecando contra o Senhor. Não queira normalizar o pecado, não. É pecado e acabou. Você está desejando uma mulher que não é sua. Não me diga que você está assistindo a pornografia com louvor do lado. Põe lá pornografia e uma música de adoração. Você está pecando, eu e você estamos pecando. E nós precisamos nos arrepender. Mas por quê? Eu preciso me arrepender. Porque a humildade, ela gera o arrependimento. Não existe possibilidade de eu me arrepender se eu for orgulhoso. Não existe. Porque a primeira coisa que eu vou dizer é: eu consigo lidar sozinho com isso? A pornografia, eu vejo, ela não me afeta. Ela não afeta o meu relacionamento com a minha esposa. Ela não afeta o meu relacionamento nas amizades com os meus pais. Ela não me afeta. O orgulhoso. Aí ele nunca procura ajuda. Ele nunca vai dizer assim: me ajuda, eu preciso de oração. Pastor, se você é preso na pornografia, não tenha vergonha de procurar seu pastor. Não tenha vergonha. Não aceite viver escravo de um pecado oculto que você consegue esconder de todo mundo da sua casa. Mas de Deus você não esconde. E aquilo está destruindo sua vida. Aquilo está acabando com você por dentro. Porque a pornografia, ela é só a porta de entrada, né? É uma porta que você entra para começar a experimentar um mundo de destruição. E os demônios entram na sua casa, entram no seu relacionamento, entram nos seus filhos, se expandem. Depois ninguém sabe por quê. Os meninos estão tudo, né? Cheio de coisas, as crianças tudo cheio de demônio. É o pai abrindo brecha. É o pai que não pede ajuda por causa do orgulho. Nós podemos passar por várias tragédias na vida. Várias. Sabe para quê? Só para aprender o caminho da humildade. Só para aprender o caminho da humildade. E essas tragédias é porque o coração soberbo, ele acha que tudo pode. Ele acha que pode, sabe, usar e abusar. A Bíblia diz: fugir da prostituição. A Bíblia não diz resista à prostituição. Fuja, isso quer dizer corra, saia de perto. Saia de perto. Você não é forte o suficiente. Homem, olhe para mim aqui agora. Todo homem aqui dessa casa. Estou falando para você. Você não é forte o suficiente para bater de frente com a prostituição. Nem eu, nem você. A Bíblia diz que nós temos que fugir, é diferente. Fugir quer dizer que eu vou tomar a ação de correr daquilo. Que eu vou fugir daquilo. Você é casado, está de conversinha com a mulher, uma secretária da empresa. Conversinha no privado. É ali onde você começa a cair no pecado da prostituição. Mas por enquanto está só na conversa. Ok, a primeira fase é a conversa, depois vem mandar um nudes de um para o outro. Nudes, né? Hoje em dia é nudes. Mandar foto de mulher pelada mesmo, de homem nu. E depois começa. O pecado vem e vem, porque a palavra do Senhor diz que um abismo chama o outro abismo. E vai se aprofundando aquilo ali. O que é que você tem que fazer, homem? Fuja. Literalmente, fuja. Eu não tenho papo com mulher nenhuma. Sabe por que eu não tenho? Porque eu sei que eu sou fraco. E porque a palavra do Senhor diz que eu tenho que fugir. Eu não tenho que resistir. Eu tenho que fugir. Então, o que é que faz eu, um homem casado, com um filho, com família, um sacerdote,
de conversinha com mulher na internet? Hã? Saia de imediato. Saia dessas conversas de imediato. Sua esposa, deixa ela confiscar seu telefone. Deixe mesmo. E ó, eu vou dar uma dica. Tem uns aplicativos agora, viu, que a mulher instala no celular do homem e ela acompanha as conversas. Gostei da ideia do cara que criou esse aplicativo. Eu disse, isso é um ungido de Deus, homem. A mulher agora pode ver o que é que o homem está conversando. Será que você tem essa liberdade de deixar a sua mulher ver o que é que você está conversando? Hã? Será que você tem a humildade de dizer, minha mulher está aqui? Se aparecer alguma mulher dando em cima de você, ela mesmo entra no aplicativo e dá uma rasgada assim, ó. Rá! O Senhor vai nos permitir viver por muitas tragédias, só para aprender o caminho da humildade. Não queira aprender pelas tragédias, meu irmão, em nome de Jesus. Não espere as tragédias acontecer na sua vida. Não espere a destruição acontecer para você poder aprender que não pode. Mulher, não espere perder o marido para você aprender que você não pode. Sentar com ele, conversar, se reconciliar. Não espere perder sua família. Uma tragédia dessa. Não espere acabar, perder um funcionário bom. Há pessoas que, olha, há empresários que perderam funcionários maravilhosos só por causa do orgulho do empresário. Só por causa de dizer assim, não, eu sou maior que ele que vai aprender a lição. Eu vou dar-lhe, eu vou bater-lhe com força. E você perdeu talentos, muitas vezes na empresa, só por causa do seu orgulho. Pessoas que Deus tinha mandado para você, há pessoas que Deus mandou para você, que você perdeu. A tragédia aconteceu, você perdeu aquela pessoa por causa do seu coração, orgulhoso. Precisamos muito da ajuda de Deus, mas escute aqui, precisamos da ajuda das pessoas também. Precisamos muito do Senhor, mas precisamos dos professores, precisamos dos mestres, precisamos dos nossos amigos. Sabia disso? Sabia que você não tem noção. Depois um outro dia eu vou ministrar sobre o poder, quanto vale um amigo. Eu tenho essa mensagem ainda para ministrar aqui na igreja. Quanto vale um amigo? Você não tem noção o valor que tem uma amizade. E nós achamos que não precisamos dos amigos. Eu preciso somente de Deus, né? Eu tendo Deus, o mundo que se acaba em volta de mim. Não. Nós precisamos sim dos amigos, precisamos dos irmãos da igreja, precisamos literalmente uns dos outros. Precisamos do líder de célula. Sabe aqueles companheiros da célula que estão lá? A célula que você faz parte. Sabe o que você precisa deles? Hã? Você precisa do irmãozinho que está lá na célula junto com você, no sofá. Você precisa dele. Se nós não precisássemos de ninguém, escute bem, Deus teria deixado Adão sozinho no Éden. Deus tinha feito só um único homem, um protótipo. Botado lá e acabou-se. Se nós não precisássemos das pessoas, mas Deus fez com que se multiplicasse o número de pessoas na terra. Nós precisamos sim uns dos outros. Para passar pela porta da emergência e sair de situações que parecem não ter solução, eu preciso perdoar, amar, recomeçar, servir, oferecer a face, andar mais uma milha. Eu preciso ter paciência. Por falar em paciência, que geração é essa, meu Deus? Que geração é essa que não temos mais paciência com nada? Nós viramos um povo que é uma bomba, assim, uma dinamite com pavio deste tamanho. E à medida que os anos vão passando, as gerações diminuem o pavio. Não temos mais paciência. Não temos paciência mais com os amigos, não temos paciência mais com os familiares. O marido não tem mais paciência com a mulher. Já não aguenta mais viver com aquela mulher. Meu filho, você está há 10 anos casado, já quer sair dessa mulher, por quê? Não, pastor, eu perdi a paciência com ela, ela não tem solução. Perdemos a paciência com os filhos. Tudo é bater. Bate no menino. Coitado do menino, cheio de hematoma.
Lá no Brasil, agora, se você bater numa criança, aquela criança pode lhe denunciar e você ser preso. Nem bater pode mais, né? Mas a gente quer, porque a gente já perdeu a paciência. Eu não estou falando que não pode usar a vara da correção. Eu mesmo já usei muito. Hoje em dia eu não preciso mais usar tanto. Porque já passou a fase, né? Assim. Mas no dia que precisar, eu pego-lhe a chinela e dou-lhe mesmo. Mas não é porque eu estou sem paciência com ele, é porque eu preciso corrigi-lo, é diferente. Mas nós já perdemos a paciência. Uma pessoa humilde, ela tem uma paciência estendida. Bem estendida. Sabe? Sabe aquela pessoa que não se irrita, ela fica ali, ela vê seus defeitos, ela tenta lhe ajudar, você cai de novo na mesma coisa, ela tenta de novo dizer, e você não perde a paciência, você tem amor no coração. E seu pavio fica bem grande. Pare de murmurar o tempo todo. Deixa essa raiva toda assim das pessoas e perdoe. Vá orar, ou ao invés de espumar, tem crente que espuma pela boca assim, de raiva. Hã? É verdade. Ele tipo espuma assim, de tanta raiva que ele tem. Deixa essa raiva, vai, perdoa. Você olha para Jesus, você vê Jesus com essa raiva? Hã? Traído por um discípulo lá do lado. Roubou-lhe todos os recursos, todo o dinheiro. É a única coisa que Jesus olha para Judas e diz, tu me traz com um beijo? Hã? Só. Eu olho e vejo, olha para Jesus, irmão. Olhe para Jesus e veja. Jesus sabia o caminho, sabe? Da saída. De resolver mesmo um negócio quando aquecia, sabe? Quando a temperatura aumenta. Jesus sabia. Eu quero agora fazer um exercício com você para a gente terminar. Quero fazer algumas perguntas. Eu listei algumas perguntas. Você não vai responder, mas você vai pensar na resposta. Certo? Primeira pergunta. Você já pensou quanto desgaste seria evitado se você usasse mais essa porta de emergência? Quanto desgaste seria evitado? Quantos casamentos seriam mantidos? Quantos noivados não acabariam? O índice de divórcio seria reduzido a quase nada se o marido e a mulher soubessem o caminho da porta de emergência e usasse ela com frequência. Quantas amizades proféticas seriam preservadas se nós usássemos mais essa porta? Quantos filhos jamais teriam deixado suas casas por raiva, por rebelião e por revolta? Hã? Se o pai e a mãe soubessem usar a porta de emergência. Quantos maridos jamais teriam deixado suas mulheres e filhos? Quantos maridos abandonaram? E aqui em Angola nós temos um índice altíssimo de maridos, homens que abandonam as famílias. É ou não é, pastor? Altíssimo. Mas sabe por quê? Por causa do orgulho, por não entender a porta. Quantos negócios, quantas empresas seriam mantidas se todos os empresários, os sócios, soubessem o caminho de resolver as coisas? Quantas igrejas jamais teriam tido suas portas fechadas por causa de conflitos? Quantas células teriam se mantido? As células que se fecharam por orgulho, por não saber gerir o conflito. Quantos ministérios teriam se levantado na igreja se nós fôssemos mais humildes? Quantos grandes amigos permaneceriam como grandes amigos até o final da vida? Você já perdeu amigos? Sim ou não? Quem já perdeu amigo? Levanta a mão. Quantos amigos seriam mantidos até o final da vida? Quantas segundas chances teriam sido dadas? Quantas famílias salvas da destruição? Só pense na resposta, não fale nada, só pense. Quantos filhos que não teriam sido criados como órfãos de pais vivos? Há maridos que estão dentro de casa, pais que estão dentro de casa, mas aquelas crianças que vivem ali, é como se elas não tivessem pai e mãe. Literalmente.
Quantas mãos amigas teriam sido estendidas com amor para ajudar o caído? Quantos projetos proféticos já teriam acontecido se seguíssemos mais o caminho decorado do Calvário? Amados, esse caminho dessa porta de emergência precisa estar escrito assim, na palma da mão da gente. Toda vez que você olhar para a mão. O caminho do arrependimento tem que ser uma trilha decorada na nossa mente. É uma trilha que você abre e instala um drive na sua mente. E é um caminho que você anda, você não se perde. Vocês já andaram num relvoado grande, que tem um caminho que as pessoas andam? Mesmo a relva sendo dessa altura, fica aquele caminho trilhado. Sim ou não? E vai todo mundo em fila, né? Na nossa mente é do mesmo jeito. Quando você abre uma trilha dessa, que você compreende que o caminho, você compreende onde é o lugar da porta, o lugar da humildade, do arrependimento, do perdão. Você cria uma trilha neural dentro do seu juízo, da sua mente, que você nunca mais se perde. Por que muitas pessoas se perdem? Porque elas perderam o caminho. Por que muitos cristãos se desviam? Porque eles perderam o caminho, a trilha da humildade, a trilha do coração quebrantado, que Deus não despreza. Eles perderam essa trilha. Tem uma coisa que comove o coração de Deus, é um filho, uma filha com o coração quebrantado, com o coração estraçalhado diante dele, com o coração rendido. Não é aquela pessoa que chega para orar, ó Pai das luzes, Deus Todo-Poderoso. Não, é aquela pessoa que diz, Senhor, eu cheguei, estou aqui. Eu não sou ninguém, Senhor. Não sou nada sem o Senhor. Preciso do Senhor, preciso das pessoas. Preciso dessa igreja, eu preciso dos irmãos dessa igreja. Eu preciso do irmão que toca, eu preciso do irmão que ministra o louvor. Eu preciso da irmã que fica na porta recebendo as pessoas. Eu preciso do meu líder de célula, Senhor. Eu preciso do pastor, eu preciso do apóstolo no ministério. Eu preciso de alguém que encabe. Deus, eu preciso das pessoas também. Eu preciso dos meus amigos. Senhor, dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Dá-me um coração igual ao teu. Eu quero ter um coração como o de Jesus, humilde. Jesus sabia o caminho que chegava até Deus. E a trilha estava muito bem definida na sua cabeça, no seu coração, na sua mente. Ninguém chega para Deus de coração empinado, de cabeça empinada, de Cristo do galo para cima. Não. Nós chegamos para Deus rendidos, irmãos. Nós chegamos para o Senhor rendidos, com o coração quebrantado, dizendo, Deus, me ajuda. Eu não posso perder de vista. Eu preciso ter a trilha do Calvário, a trilha que Jesus percorreu. Eu preciso ter a trilha do Calvário impressa no meu coração, impressa nas tábuas do meu coração. Eu sempre sei que quando eu entrar numa crise, quando eu entrar num problema sério, ou comigo mesmo, ou com os relacionamentos, eu sei que o caminho, a porta de exite, a porta de saída, a porta para resolver essa situação é a humildade, é o pedido de perdão, é a reconciliação. Mas pare e analise comigo agora. Tudo que a gente entra, todos os problemas que nós entramos, envolve relacionamento. Já notou isso? Hã? Todo problema que você se mete, que está dentro dele, tem pessoas envolvidas. Tem gente, tem carne, tem ser humano envolvido. E aquilo está fazendo você definhar. Corra em nome de Jesus para a porta. Corra em nome de Jesus para a saída. Se humilhe, se curve diante dele. Você vai orar essa canção bem baixinho, nós vamos orar ela bem baixinho. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor agora. Dá-me esse coração igual ao teu, Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Diga isso conosco. Se tu olhares